aí? Olá a todos! Começa agora mais uma Love Live Neuroscience. Olá a todos, boa noite. Gente, olha o convidado que tem hoje. Vocês acreditam numa coisa dessa? Quem adivinhar quem é o convidado especial de hoje? Dizem que ele é um pouco parecido comigo. Só um pouco, se pá. Tem gente que diz que é Xerox. Meu filho, Danilo Tipo. Salve, salve. Hoje é dia de família no Love Live Neuroscience. Ó, a gente está transmitindo simultaneamente pela fanpage e pelo perfil pessoal da Carla, ok? Nós vamos começar a fazer agora desse jeito, porque aí todo mundo acompanha. Eu vou tentar sempre fazer simultâneo. Na fanpage e no perfil pessoal, tá bom? O perfil pessoal sempre é mais fácil das pessoas entrarem, né? Mas vocês fiquem à vontade. Eu acho que a câmera que a gente está usando para fanpage está melhor. Mas, olha, no perfil pessoal já tá a sua tia Cacá lá, ó. Já gritando com meus amores lá, ó. Né? Já começou a tietagem da família rolando. Não? Sensacional. Cacá, beijo. O que o Danilo veio fazer aqui? Veio visitar a mãe no trabalho? Não. O Danilo vai fazer uma contribuição bem legal pra gente. Pelo seguinte, eu escolhi conversar com ele sobre motivação e games. Em geral, quando a gente fala sobre videogames, quando a gente fala sobre tecnologia e essa geração que a gente chama de milenial, geração X, X é a meia, né? Z, Y já foi também. Z e mileniais, o que acontece? O povo critica os games, critica a tecnologia, diz que são tudo avoado, que são tirados a maluco. Tem muito preconceito sobre games em geral, né? Então, como uma coisa sempre muito tratada, sempre de uma forma... por exemplo, chamam especialistas para falar sobre isso. E aí, obviamente, que esses especialistas estão lá nos consultórios e tal. O que eles estão atendendo? Eles estão atendendo os casos mais complicados, né? Mais hardcore, sim. Com certeza tem, não dá pra negar. Então eu queria que você contasse pra gente hoje um pouco sobre todas essas coisas. Mas antes, sabe como é que é? A gente faz aqui um jabazinho da Inédita, entendeu? Um tal do mexer. Precisa, porque afinal de contas, né? Quem que sustenta toda essa estrutura? Né? A Inédita. Então, o que eu queria contar hoje pra vocês está acontecendo? Ó, Dan, 30 pessoas lá no perfil pessoal, 17 pessoas aqui na fanpage, nós estamos quase aí com 50 pessoas te assistindo. Vê se não me faz passar vergonha. Vou tentar, né? Tá bom? É assim. O que tá rolando aqui na Inédita? Como hoje a gente está aqui fazendo um negócio diferente, com 2 câmeras e tal, eu não vou conseguir pôr os links para vocês, tá? Mas, se alguém estiver por aí, puder me ajudar, o pessoal que né? A galera que sempre dá uma força pra mim. Então, se a Dorinha estiver por aí, se alguém estiver por aí, entra no site da Inédita lá e pega os links do negócio que eu tô falando aqui, que é o seguinte. Nós estamos agora trabalhando 3 produtos, tá? Então, um que já está quase acabando, que no dia 15 de maio começa o curso online. Neurociência para Todos ainda está com 10% de desconto, tá? Esse curso é excepcional. São 20 videoaulas, uma entrega bem tranquila, rápida, 20 minutinhos. Quer dizer, você assiste ali naquele vídeo, já tem um começo, meio e fim, né? O pessoal diz que gosta de assistir séries, porque nas séries tem começo, meio e fim dentro daquele negocinho, né? Não é uma novela, que as histórias não acabam, que não sei o que, né? Então o curso da Inédita também é assim. Cada vídeo ele tem um começo, meio e fim, tem uma história contando ali em 20 minutinhos. Então, o curso Neurociência para Todos é um curso para iniciantes. Fala, Carla, eu não sei nada de neurociência. Então, esse é o curso mesmo. Esse é o curso feito para iniciantes, tá bom? Então, Neurociência para Todos. Se alguém tiver aí no computador e puder colar lá o link para mim, colocar aqui, eu vou ficar feliz da vida, tá bom? Depois, o segundo trabalho que a gente vai ter é uma coisa incrível, que nós vamos para Vitória. É a primeira vez que a Inédita vai para Vitória. Nós vamos, no final de semana... de 2, 3 e 4 de junho, nós vamos estar dando imersão em neurociência, que é um curso de 24 horas. 24 horas comigo, o tempo inteiro comigo, ao vivo. Nós tivemos um recentemente aqui em São Paulo, no feriado do 1º de maio. Se tiver alguém que fez o curso por aí, quiser contar um pouquinho sobre como que é o curso,
Tá, a Rosinete tá lá no perfil pessoal, ó, a Rosinete é de Vitória e ela que tá ajudando a gente a levar o curso lá para Vitória, Imersão em Neurociência. Então, se você é de Vitória, se você é de algum lugar do Espírito Santo, se você é daquela região de Minas que é próximo, vai passar o fim de semana comigo em Vitória estudando neurociência ao vivo. Imersão em Neurociência, a gente tem 30 vagas, tá bom? E o preço tá bem legal, nós estamos fazendo promoção lá para Vitória, tá? Nós estamos mantendo com 30% de desconto. Então, vamos ver se alguém consegue colocar o link aí para mim também do Imersão lá de Vitória, tá bom? E o que acontece? O último qual que é? Presencial em São Paulo, em junho, 11 de junho, 11 e 12 de junho, Neurociência aplicada ao ambiente corporativo, ok? Show de bola, um curso incrível, que a gente trabalha bastante a questão comportamental dentro das empresas. Então, liderança, motivação, engajamento, perfis de comportamento, tudo isso é voltado para o ambiente corporativo, tá bom? Carol, esse é o meu filho, ó. Carol Viola já veio fazer curso aqui na Inédita, aluna nossa. Prazer. Danilo, é o seguinte, 27 pessoas no meu perfil pessoal, 14 pessoas na fanpage. A Débora tá falando que você é que lindo, que você é minha cara, logo você é que lindo, obviamente. Então, qual que é o nosso papo hoje? A primeira coisa que eu queria que você contasse pra eles, Danilo, é como que é a sua história com videogame? Quando é que você começou a jogar videogame? O que tipo de jogo você joga? Conta um pouco. Bom, eu sempre fui, quando eu era menor, eu ia na casa dos meus amigos. Menor eu digo 6, 7 anos, né? Meus primos, sempre tinha videogame lá. Sempre me diverti muito jogando videogame. E você também, né? Sempre jogou pra caramba e sempre me incentivou, comprou... Nunca era tipo de última geração, mas sempre foi, tentou me dar o melhor. E eu simplesmente amei. A gente jogava Play 1, que é o PlayStation 1, jogava Crash, jogava vários. E meu passatempo favorito era te assistir jogar, né? Você sabe disso. Ficava horas você jogando, você chegava a zerar os joguinhos lá, ficava, nossa, como minha mãe é mais, joga muito e tal. Mas eu realmente comecei a entrar no mundo dos games, assim, realmente começar a me interessar. Quando eu tinha lá meus 8 anos, eu comprei um cereal que veio com um DVD pra baixar uns 3 jogos aí, que são os MMORPGs, né? Que são jogos que você vai construindo seu personagem e tal. E lá nos meus 8 anos eu não manjava, né? Não tinha capacidade pra conseguir jogar e quem assumiu os jogos foram você. A gente jogava Ragnarok, né? E eu ficava de novo assistindo você jogar e tal. Mas ao longo do tempo você foi perdendo meio seu tempo pra jogar videogame, porque outras coisas foram entrando. E eu assumi sua conta do Ragnarok. E aí nessa hora foi quando eu comecei a me introduzir mesmo. Já jogava meus videogamezinhos plataforma, sem ser pelo PC, assim, jogava meu Play 2, que eu ganhei da minha madrinha Doc, que tá assistindo a gente. E aí, eu sempre adorei muito a ideia de jogar videogame. Hoje em dia, eu jogo muito videogame pensando mais jogo muito MMORPG. MMORPG é um jogo em que você monta seu personagem e aí você não tem a grande transformação, onde você vai passando de fase, e cada fase vai passando. É um mundo aberto, você tem seu personagem, você vai matando monstrinhos. E a partir desse matando monstros, você vai ganhando experiência. E ganhando experiência, vai montando, conseguindo comprar coisas novas do seu personagem, poder comprar equipamentos, vai ficando cada vez mais forte, ganhando habilidades, ganhando nível. E ao longo do tempo, você vai construindo seu personagem. É role playing game, né, RPG. Um jogo de interpretar um papel. E aí eu sempre joguei MMORPG. O que é MMORPG? Massive Multiplayer Online Role Playing Game. É um jogo em que tem 1000 pessoas, milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo que você, então você se interage com pessoas de todo mundo, tem capacidade de conhecer todo mundo, capacidade de aprender culturas diferentes, culturas novas. Hoje em dia eu jogo muito esse tipo de jogo e sempre interagi com pessoas de vários outros países, sempre interagi com pessoas aqui mesmo, tenho amigos que até hoje eu levo comigo, que eu conheci dentro do mundo dos jogos, pessoas que hoje são grandes amigos meus e tem gente que eu nunca vi na minha vida pessoalmente, mas que eu já considero um dos melhores amigos, porque quase todo dia a gente estava lá jogando no Skype, conversando, jogando o mesmo jogo, interagindo na mesma coisa, e sempre aproximou muita gente. Eu jogo muito RPG, jogo bastante jogo, eu tenho meu Xbox 360, mas meu jogo favorito de todos os tempos sempre vai ser Assassin's Creed. Assassin's Creed tem até minha tatuagem no peito. É um jogo em que você interpreta um assassino, não é um assassino, ele tem uma grande missão que é expurgar os Templários. Os Templários no jogo são basicamente a igreja, na questão de que o controle da igreja é sobre os seres humanos. E aí
Os assassinos são a ideia de se livrar desse controle. E é esse basicamente o tipo de jogo que eu jogo. Muito bom. Quanto tempo você, hoje em dia, joga de videogame por dia? Hoje em dia, com trabalho e tudo mais, tenho jogado umas 2, 3 horas por dia, assim. Quantas horas você já chegou a jogar quando você jogava muito? Meu máximo, assim, é que eu faço um negócio, que até hoje eu faço, que como eu jogo RPG, você precisa botar um certo tempo pra você poder ficar bom, né? Você consegue ficar bom não jogando pouco tempo, assim, mas pra alcançar os caras que são realmente viciados, jogam 10 horas por dia, você precisa jogar bastante. O que eu faço hoje em dia? Eu pego, escolho uma noite, assim, que eu esteja tranquilo fazer nada e viro a noite jogando. Aí eu passo 8 horas jogando fácil. Mas no dia a dia, assim mesmo, eu jogava o meu máximo, quando eu não tinha nada pra fazer da vida, tava tranquilão, eu jogava fácil umas 7 horas por dia, assim, sem parar consecutivamente. Perfeito. É assim, você acha que o fato de você jogar videogame é uma coisa que só tem entretenimento, é só você se divertir? Ou você poderia contar pra gente algumas coisas que você aprendeu porque você joga videogame? Mano, aprendi muita coisa jogando videogame, muita coisa. Principalmente com Assassin's Creed, que é o jogo que eu tava falando. Assassin's Creed se passa basicamente por momentos antigos da história. Tem um que passa no Renascimento, tem um que passa na descoberta das Américas, tem outro que passa na Revolução Francesa, tem um que passa na Revolução Industrial. Eu sempre fui um cara que odiava história no colegial. Quando eu comecei a jogar Assassin's Creed, eu aprendi história. Tipo, o Renascimento, eu só aprendi jogando Assassin's Creed. Eu não prestava atenção nenhuma aula no colégio, tava um pouco me fudendo pra... Desculpa. Um pouco me lascando pra história no colégio, mas quando eu jogava Assassin's Creed, eu ia pesquisar coisas de história pra poder entender o que tava acontecendo no jogo. Então, principalmente esse tipo de jogo, assim, eu aprendi com muita coisa. E com os RPGs e jogos de... Mano, cada cultura que eu encontro, converso com gente da Dinamarca, converso com gente da China, converso com gente do mundo inteiro e, mano, conversando com pessoas você aprende tudo, né? Dá pra aprender com qualquer pessoa que você converse. Então, a partir do momento em que você tem milhares de pessoas jogando o mesmo jogo que você tem a oportunidade de conhecer culturas totalmente diferentes da sua e aprender com eles também. Mas você sabe que videogame é uma atividade que foi construída, então toda a gamificação foi construída baseada em recompensas, em você conseguir alguns ganhos ali dentro do jogo, e isso de uma certa forma faz com que você fique preso naquele negócio. Então, baseado nisso, primeira pergunta, você sente que são essas recompensas que te fazem ficar lá no videogame? E das pessoas que você conheceu que jogam videogame, alguma tem problema, acabou ficando viciada, teve problemas na vida por causa de ter jogado videogame? Bom, primeiramente, o videogame com certeza é baseado em recompensas. Mas pra mim sempre foi mais o desafio de adquirir essas recompensas. Tá naquela fase super difícil do jogo em que você não consegue passar de jeito nenhum, o momento que você passa é sensacional. Mas pra mim, o desafio e a sensação de ter concluído o desafio era o que me dava o tesão de jogar. Agora, sobre pessoas que atrapalharam a vida jogando videogame, assim, que videogame consumiram a vida dela, eu não tenho nenhuma história pessoal pra contar. Você não conhece nenhuma pessoa de todas essas que você conviveu que deixaram de trabalhar, de fazer as coisas, ou se tornaram agressivas, tiveram mudança de comportamento porque jogam videogame? Bom, pessoas que eu conheço, assim, que eu joguei, poucas, assim, mas nunca foram as pessoas que eu sempre mantive muito contato. Mas já que encontrei pessoas que jogavam 12 horas por dia, 14 horas por dia, deixavam de fazer as coisas que... deixavam de dar atenção pra família, deixavam de trabalhar. Realmente, existe. Mas muitas dessas pessoas, outro dia, chegaram e falaram, consegui parar, assim, não é um negócio que se vicia, assim, que você joga 14 horas por dia, no dia seguinte você, por exemplo, quebra o seu computador ou quebra o seu videogame, você vai ter uma crise de abstinência, vai ficar, meu Deus, preciso jogar, isso eu nunca vi. Tá joia. E você, obviamente, conhece muitas pessoas jogando pelo mundo todo. Você acha que tem um tipo de jogo específico que vicia mais do que outro? Eu acho que um jogo que seja de recompensa rápida, assim, aqueles jogos de celular, por exemplo, que você passa uma fasezinha ali, Candy Crush, aquele Cut the Rope lá, é um negócio que vicia porque a recompensa vai vindo toda hora. Cada 10 segundos você passa uma fase nova e passei! Então acho que esse é um jogo... E outro, a acessibilidade do celular, de você poder jogar em qualquer momento, eu acho que é um tipo de jogo que mais vicia hoje em dia. Joguinhos de celular. De celular, é. Joguinhos mais simples. Mais simples, bobão, assim, que não demanda um certo nível de desafio pra você concluir as fases. Tá. Hoje a gente tem até profissionais, né? Com certeza. Você tem jogos como
League of Legends, Dota, CS, Counter-Strike. E isso é praticamente hoje tem investimentos, tem com certeza. Grandes, né? Até a Andrea, que estudou comigo, a Deda, fez um comentário se você já tinha pensado em ser profissional em relação a isso, já tem pensado nessa hipótese, em trabalhar com esse tipo de coisa. Mas você acredita que eles conseguem hoje ser profissionais e tal? Quem são essas pessoas? São pessoas que jogam muito ou são pessoas que têm alguma característica em especial? Esses campeões do videogame, eles são pessoas com grande inteligência, com grande estratégia, com grande destreza manual? O que é que eles têm que fazem deles campeões? Mano, uma das maiores coisas que fazem essas pessoas, jogadores de LoL, League of Legends, que LoL é um jogo completamente de estratégia, assim, você tem uma base com umas torres para derrubar e você pode fazer do jeito que você quiser. Você tem uma equipe de 5 times, então 5 pessoas. Então você trabalha muito trabalho de equipe, né? Porque você precisa estar em coordenação com seus companheiros de time para conseguir chegar aos seus objetivos. E isso é um bagulho que realmente faz importância e faz diferença nesses campeões. Muito trabalho de equipe, com certeza destreza manual, mas esse manual qualquer um consegue conseguir com prática, né? Essas pessoas treinam horas e horas, o trabalho delas é isso, então ficam horas e horas treinando para poder ir para os campeonatos. Hoje no Brasil não é tão grande assim, a gente tem grandes campeões de CS, Counter-Strike e de Dota. De LoL a gente não tem muito, mas pessoas ganham milhares de dólares por partida, assim. Na Coreia, por exemplo, pessoas ganham milhões de dólares por partida. E nesses países mais avançados, Coreia, Estados Unidos, tem investimentos de a galera bancar o equipamento, bancar o treinamento, bancar as viagens para ir fazer os campeonatos, assim, grandes. Coisas de milhões de dólares envolvidos. Mas o pessoal aqui está muito preocupado em saber de você, como que isso afetou sua concentração, seu foco, se você tem algum tipo de dificuldade de se concentrar em atividades, se você acha que isso tem alguma coisa a ver com a forma como você se desenvolveu jogando videogames. Tem alguma coisa para comentar sobre isso? Mano, muito pelo contrário. O fato de eu ter jogado videogame praticamente minha vida inteira, digamos assim, me ajudou muito a focar. Eu sempre fui um cara que estava distraído com tudo, assim, e no videogame, querendo ou não, você tem os objetivos claros, assim, você tem o que fazer ali. O jeito como você vai fazer esses objetivos, com certeza, é de cada um, é uma individualidade sua. Mas o foco que você tem que manter em certo, ainda mais em RPG, em que você é um jogo de longo prazo, que você vai montando o seu personagem, você tem que estar focado ali, tem que estar esperto no que está acontecendo. O jogo tem muita informação ao mesmo tempo, tem que estar sabendo o que vai acontecer ali, já planejar o que está acontecendo no futuro para você poder ter uma ação para resolver o que vai acontecer. Então isso me ajudou muito a planejar futuramente, meu foco nas coisas, jogando videogame me ajudou bastante, minha coordenação motora nos controles, no mouse, no teclado. Hoje eu consigo fazer coisas no teclado que meus amigos não fazem, pelo fato de eu ter simplesmente jogado videogame minha vida inteira e ter acostumado com o teclado e ter treinado minha prática. Pra mim, eu acho que o videogame me ajudou na minha vida, assim, a focar e a manter um objetivo claro na mente e pensar em diversas maneiras diferentes para atingir esse objetivo. Seja, pode ter começado pelos games, mas eu consigo trazer isso muito pra minha vida hoje, assim. Os objetivos que eu tenho que fazer, assim, eu boto, eu posso ter isso, essas visões que eu adquiri, assim, de diferentes formas, de entender que tem várias formas de atingir um objetivo só, foi jogando videogame, sem dúvida alguma. Você não joga só videogame, você joga também jogos de tabuleiro, sei lá, jogos ao vivo, jogos com as pessoas. Fala um pouco hoje no Brasil, como é que são esses jogos. Hoje no Brasil o mercado de jogos de tabuleiro é muito fraco. Tem Monopoly, tem Banco Imobiliário, que é a mesma coisa, Jogo da Vida e, tá ligado, War. Mas, mano, o mercado de jogos de tabuleiro fora, eu até indico pra vocês um canal no YouTube chamado Tabletop, que é um cara que fez Star Trek, um dos atores de Star Trek, que testa vários jogos de... Mano, tem uns jogos de tabuleiros muito bem elaborados. Assim, sem ideia que alguns deles me dão mais diversão do que jogar também um videogame. Mas uma coisa que eu sou viciado, que eu não largo da minha vida assim fácil, é RPG de mesa. RPG de mesa é a mesma ideia, role playing game. Você monta seu personagem, faz um caráter, uma pessoa, e aí você consegue, vai mantendo isso, e é outra pessoa, você tá num grupo de pessoas, que todo mundo tem seu próprio personagem, e tem um mestre. O mestre, ele vai narrando os acontecimentos, ele vai contando uma história, e aí você, dentro da história, ele é um mestre que conta a história dos seus personagens, e seu personagem faz a ação que você achar melhor. Então você está interpretando o personagem, seu personagem tem um objetivo, seja esse objetivo salvar uma princesa, seja esse objetivo acabar com o reino. Você tem esse objetivo, e aí como você vai chegar nesse objetivo é seu. E é um dos jogos que eu mais amo, assim, que é jogar RPG de mesa, que é um grupo de pessoas, o mestre narrando, falando o que está acontecendo, e aí é tudo baseado em dados. Você quer fazer uma ação,
digamos assim, atacar, dar uma flechada no monstro à distância, assim. E aí pra ver se acertou, você joga um D20, baseia nos seus atributos, né, que é o que você monta na hora do seu personagem, você bota destreza, pra poder tirar melhor e tal, joga um dado de 20 lados, um D20, e a partir do número que deu, o mestre vai interpretar aquele número, se você deu 20, por exemplo, que é o maior número, você acertou, é acerto crítico, você conseguiu fazer a ação que você estava planejando. Mas se você acertar, joga 1, por exemplo, acontece uma coisa muito ruim com você. Mas então você está me dizendo que você gosta de jogos. E isso no geral. Não é assim tão novo no mundo, porque se você pegar, por exemplo, vamos lembrar aqui do Vopit e da Voelza, que são os seus bisavós, são os meus avós, para eles que não conhecem, eles tinham um clube, e nesse clube existiam verdadeiros times, né? De cacheta, buraco, tranca, né? Jogavam pôquer. E a vida toda nós jogamos em casa memória, mímica, jogos, né? Você acha que tem alguma diferença entre videogames e esses jogos em geral? Porque a grande crítica que as pessoas fazem é que quem joga videogame, quem fica na tecnologia, quem fica ali preso não se relaciona com outras pessoas e isso impede, obviamente, o desenvolvimento de um relacionamento social. Como é que você acha que isso é verdade? Eu discordo completamente. Pelo como eu já falei antes, relacionar com pessoas dentro de um jogo, pra mim e pra muitas pessoas que são introvertidas, é muito mais fácil. Porque você tá dentro de um personagem, você tem seu avatar. Então dentro do jogo você pode ser quem você quiser. Isso te dá uma liberdade de relação com outras pessoas muito maior. A partir do momento que você não tá de cara a cara com pessoas que são tímidas, assim, tem uma interação com as outras pessoas muito maior e uma chance de interagir maior. E pra mim, a diferença entre um videogame e um jogo de tabuleiro é que o videogame tem recursos melhores para deixar aquela coisa mais fácil pro jogador, pro usuário interagir com o videogame. E, mano, você tem recursos ilimitados dentro de um computador. Você pode voar por aí, coisas que no jogo de tabuleiro você não pode fazer. Mas pra mim essa é a única diferença. A diversão e a ideia é a mesma de qualquer jogo. Tem um objetivo, você tem que concluir esse objetivo da maneira que você quiser. Seja bater o número de cartas, seja ganhar no jogo da vida, ficar milionário do imobiliário, ou destruir 5.000 monstros e ficar level máximo no jogo, entendeu? Então por que as pessoas têm preconceito com o videogame? Porque as pessoas não conhecem. Pra mim as pessoas não conseguem entender como que o videogame pode trazer, quais são os benefícios do videogame para as pessoas. Pra mim as pessoas não entendem que videogame é uma coisa que aumenta a sua imaginação, aumenta a sua coordenação motora e aumenta a sua inteligência também, como eu falei. Isso pra mim, as pessoas acham que tem muito aquela ideia, tem a imagem de um cara vidrado aqui no PC, o PC na cara dele, ele e o PC só. Só que ele não tá entendendo que dentro daquele PC tá acontecendo milhares de coisas que não daria pra acontecer na vida real. Isso é uma libertação pra muita gente. Pra mim, eu jogava pra me libertar da minha vida chata, entendeu? Então... Que vida chata? Agora que vida chata? Não, vida chata não digo que eu não posso voar, eu não posso cuspir fogo pela minha boca, eu não posso controlar pessoas. Mas é vida normal. É, vida normal. Então, de uma certa forma, é uma fuga. É uma fuga, com certeza. Dessa vida normal. É uma fuga melhor ou pior que outras? Pra mim é melhor, porque não te traz nenhum malefício, é uma coisa que te diverte, te dá só de liberdade de ser quem você quiser, coisa que te dá coisas que você não pode alcançar na vida real. Tem fugas que você alcança coisas que você pode alcançar na vida real, só que de um jeito muito maleficente, drogas, álcool, no geral. Muito bom. Mas o nosso foco aqui é motivação. E aí, não é a motivação para o videogame, porque a motivação do videogame, você já usou aqui, quando você foi falar do RPG de mesa, você até usou a palavra viciado, hein? Quer dizer, de uma certa forma... Viciado, na maneira que eu digo, não foi uma maneira de todo dia eu tenho que estar jogando RPG, mas é uma coisa que eu amo muito fazer. E que se eu puder jogar, eu jogo. Essa é a questão. Só que não é uma coisa que se eu ficar sem jogar, eu vou ficar tremendo de abstinência e vou morrer, tá ligado? Mas e a motivação para as outras coisas? Você acha que, de uma certa forma, você, por ter esse mundo maravilhoso, que você voa, que você faz todas as coisas que você quer, que você é quem você quer, que você não precisa nem mesmo encarar a sua personalidade, né? Porque você pode inventar uma persona ali para aquelas pessoas que nunca te viram e tudo mais. Você acha que nessas condições, viver a vida comum, normal, real, não é mais difícil? Não. Porque pra mim era um momento de eu estar ali jogando e só. Meu jogo ali era meu jogo e na vida real eu era eu. E, tipo, não fazia questão de estar sempre jogando.
Porque pra mim a vida real sempre foi tranquila, sabe? Tem muita gente que passa por perrengue e realmente precisa fugir, assim, e eu não julgo ninguém. Mas pra mim eu sempre tive, vou ali jogar, me divertir e depois vou voltar pra vida real e fazer o que tem que fazer. E acabou. Não preciso ficar controlando minha vida por causa do videogame. Agora, e a escola? Quando você compara o que acontece na escola, as suas aulas, os professores, a forma como o mundo usa, os recursos que o mundo usa para ensinar, e aí você compara com a tua vida dentro dos videogames e tal, fica muito diferente, ficam dois mundos muito distintos, é difícil de você conviver com a escola? Tem alguma dificuldade nesse sentido? Não vou mentir pra ninguém. Realmente são dois mundos completamente diferentes. E quando eu era menor, se eu pudesse, eu matava 5.000 aulas pra ficar jogando videogame. Porque, mano, querendo ou não, a escola não é um lugar que você tá lá porque você quer, sabe? Muita gente vê a escola como uma obrigação. Então, quando eu ia pro videogame, eu tava fugindo dessa obrigação. Então não dá pra mentir e falar que jogar videogame não me atrapalhou nada na escola. Já deixei de estudar pra jogar, já deixei de fazer lição de casa pra jogar. Mas isso também não é um negócio que me atrapalhou muito, assim, de que eu repeti 5 anos porque eu ficava jogando videogame. Se chegava um momento crítico, assim, de eu estar pegando recuperação, tá me lascando, eu pegava e, mano, estudava, tá ligado? Chegava na hora, eu deixava o videogame de lado e aí, vamos estudar, vamos acordar pra vida. E o videogame nunca me impediu, assim. Chegava no momento crítico, eu não continuava jogando. Chegava no momento que a coisa apertava, eu precisava fazer a coisa, eu fazia. Parava de jogar e fazia. Tá. Você acha que se os seus filhos gostarem de videogame, quiserem jogar videogame, mesmo você sabendo de todas essas coisas que você está falando agora, em relação à escola, em relação ao cotidiano, qual vai ser o jeito que você vai lidar com essa coisa com os seus filhos? Bom, a questão é que eu nunca vou parar de jogar videogame na vida. Então, quando eu tiver meus filhos, vão nascer comigo jogando videogame. Então, pra mim, eles vão crescer já dentro dessa cultura, porque pra mim o game é uma cultura, assim. Tem toda uma cultura dentro do YouTube, de gameplay, de gente que filma você mesmo jogando e as pessoas assistem. Toda uma cultura de um mercado crescendo muito, as grandes patrocínios pra essas grandes equipes de LoL e tal. É muito grande. Pros meus filhos, acho que como qualquer coisa na vida, eles têm que saber as vantagens e desvantagens como eu soube. Pode não ter sido minha mãe ter falado pra mim, ou eu aprendi na Viva, mas eu vou querer passar isso pro meu filho. Falar, filho, videogame é um bagulho muito louco, você vai se divertir pra caramba, como eu me diverti, mas a hora que apertar vai ter que deixar de lado, entendeu? Mas eu vou querer que eles joguem, porque me ajudou muito mais do que qualquer outra coisa que eu tenha feito de melhorar minha coordenação e minha atenção. E olha que já tentaram de muita coisa pra melhorar minha atenção nas coisas. É importante que as pessoas saibam que você tem traços muito fortes de transtornos de distúrbio de atenção e hiperatividade, e nunca foi medicado por uma opção nossa, né? Até por não entender que fosse um quadro grave, mas sempre teve uma questão importante aí nunca teve problema de distúrbio de aprendizagem, ele nunca teve problema com letramento, com escrita, com leitura. Entendi, ali com 4 anos. Com 4 anos de idade ele já lia, né? Mas porque era bastante estimulado e também ele tinha muita facilidade com números, com cálculos, e desde pequenininho, ele pequeno fazia a base 5 para ele era besteira, porque ele pequeno já fazia, né, 5, 10, 15, 20, lia relógio, analógico. A coisa que eu mais amava fazer era ficar dobrando as coisas, 1, 2, 4, 8, 16, eu sabia até ir muito longe na tabuada do 2. Então, como ele não tinha distúrbio de aprendizagem, eu achei que era só uma questão comportamental, que podia incomodar um pouco as pessoas, e eu tentava contornar essas coisas. E, realmente, a atividade dele no videogame era a atividade na qual ele permanecia mais tempo focado, onde ele perdia toda a hiperatividade corporal que ele tinha, que era intensa. Eu diria que essa era o sintoma mais severo. Ele era bastante hiperativo fisicamente, muita energia. Até hoje ele é assim, né? Até hoje ele tem dificuldade de ficar parado, quietinho, fazendo uma coisinha. Ele vai se mexendo, ele mexe de um lado, ele mexe na cadeira, etc. e tal. Mas isso é uma característica comportamental dele. E é óbvio que muitas vezes eu me preocupei dele estar jogando horas, dele estar envolvido horas com o videogame, e a gente quer saber com quem está jogando, quem são as pessoas, e vai perguntando, quem é fulano, que está conhecendo, né? Você vai tentando se envolver. Mas a coisa mais surpreendente da minha vida com relação ao videogame, primeiro foi
algumas experiências que eu tive entrando no quarto dele com ele jogando. Eu fui falar com ele, eu descobri que tinha umas 30 pessoas dentro do quarto junto com ele. E todas as pessoas que sabiam quem eu era, sabiam meu nome, quer dizer, não era tipo simplesmente pessoas com as quais ele estava jogando, eram pessoas que conviviam com ele. Então, tia Carla, manda beijo pra sua mãe e tal. E tudo. Eu ali, como é que chama aquele? Da minha mãe, né? Falo pouco dela pros outros. Como é que chamava aquele aplicativo que você usava para falar? Que eu esqueci? TeamSpeak. TeamSpeak era um aplicativo em que 30 pessoas, porque dentro do RPG você faz grupos, né? É um negócio chamado guilda. A maioria dos RPGs tem. Guilda é um lugar que você junta milhões de pessoas. Milhões não, vai. Geralmente uma guilda tem 50 até 100 membros. Em que todas elas estão com o objetivo de evoluir no jogo e se ajudando para poder evoluir no jogo. Então, jogadores mais experientes ajudavam jogadores mais novatos. Sempre foi uma grande interação. E, mano, eu sempre conheci... Eu cheguei a ser dono e líder de algumas guildas ao longo da minha vida nos jogos. E, mano, eu conhecia todo mundo que tava dentro da minha guilda e todo mundo que eu jogava junto eu conhecia. Sabia o nome da mãe, sabia onde morava, sabia o que fazia da vida, sabia... Então, isso eu acho que é uma primeira coisa importante da gente, né, tocar, que esses jovens que estão ali jogando, eles estão jovens realmente... não, tinha gente de 50 até 19 então, anos. essas pessoas, que estão ali jogando, elas estão realmente se conhecendo. Então, é importante que você monitore seu filho pequeno, certo? Com certeza. Isso porque pode acontecer N coisas ali mesmo. É bem qualquer importante. pessoa pode entrar nos jogos. Tanto que Mas isso acontece no Facebook também. Em qualquer lugar, né? Da internet. Então, isso é a internet que é desse jeito, é cruel. Você tem que monitorar seu filho em qualquer lugar da internet. A partir do momento que você dá acesso a ele à internet, você tem que ficar esperto. E mais, né? Não é só questão de monitorar na internet, mas é também instruir a criança a respeito de quais são as relações saudáveis com as pessoas. O que é saudável de trocar com as pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante. Nunca passei seus dados bancários para ninguém. Exato, né? Apesar de quando ele era muito pequenininho no elevador, ele entrava no elevador e falava assim: meu nome é Danilo, essa aqui é minha mãe, a Carla, ela tem tantos anos e a gente mora no tal andar. E aí eu achei que um dia ele pudesse mesmo passar minha senha bancária para alguém, mas isso nunca aconteceu. E a outra coisa que eu gostaria de mencionar é que eu fui a Florença, né, em 2009, e antes de eu ir viajar eu fui contar para ele que eu ia para Florença, que era um congresso, etc e tal, e boa parte dos lugares para onde eu fui visitar em Florença foi ele que me disse. Porque no Assassin's Creed, como eu falei, passa no Renascimento, um dos primeiros jogos do Assassin's Creed passa no Renascimento italiano. Passa em Florença mesmo, assim, tá aqui em 1500. Mas, mano, eu conheci a Florença inteira do fato de eu ter meu personagemzinho lá e andar por Florença pra fazer as missões. Então, tipo, Florença realmente era tratada de um jeito muito bem realista ali, exatamente o tamanho das ruas, tudo em escala certa. Então, todos os prédios antigos, o Coliseu, eu conheci o Coliseu em Roma sem nunca ter ido pra Roma, entendeu? Realmente conhecia todos os pontos turísticos que existiam em 1500. Fora a história. Fora a história de cada ponto, porque cada ponto que você chegava lá, aparecia uma telinha no mapa contando a história de como aquele ponto foi construído, aquele ponto que hoje é um ponto turístico. Na época, por exemplo, já vi o Coliseu de Roma rolando, assim, acontecendo coisa no Coliseu de Roma, coisa que você só pode vivenciar num jogo. Você nunca pode. Hoje você vai pro Coliseu de Roma e só vê um bando de pedra um em cima da outra, você não vê o que realmente acontecia lá. Então, também acho que é legal a gente pensar que, muito provavelmente, nas próximas gerações, nós não vamos conseguir derrotar a cultura dos games, porque existe uma parte da população, eu estou vendo que você não está vendo os comentários, mas tem algumas pessoas meio fazendo comentários até meio de hater, né? Tipo, a última que teve foi assim, não sei qual foi, se eu entendi direito, mas a pessoa falou assim, ainda bem que ele é solteiro, né? E curiosamente, hoje de manhã ele me falou que ele já está tão envolvido com a namorada dele que ele fica meio transtornado pensando nas possibilidades. A pessoa que falou que eu ainda bem que sou solteiro, se você quis dizer sobre a minha vida social, mano, eu saio pra caramba. Teve uma outra pergunta aí perguntando quais são como é que você é nos seus relacionamentos intrapessoal e interpessoais. Mano, eu sempre saí muito, sempre gostei de dar rolê, sempre conheci várias pessoas, sempre tive muitos amigos. E videogame nunca me atrapalhou nisso. Tanto, mano, muitas das minhas amizades foram construídas em chamar pessoas pra jogar videogame na minha casa. Tipo, de falar, mano, vamos jogar uma partida de FIFA lá em casa e tal, sentar. E, mano, me aproximava muito mais das pessoas do que quando eu ia tomar uma cerveja com elas no bar. E, bom, você tem 20 anos, né? As pessoas acham que essa carinha de fofinho pode ser uma criancinha ainda, mas você já é
um rapaz, né, crescido, e sempre teve suas namoradas e tal. Então, eu sempre muito monitorei essa coisa, né? Para mim, a história dele com o videogame estava o tempo todo monitorado na ideia de ele está vivendo, ele é normal, ele se relaciona com as pessoas. Isso nunca me atrapalhou. Ele fala com as pessoas, porque não é um jogo solitário. Então, quem tem a ideia aí de que seu filho está jogando videogame sozinho, primeiro, tome cuidado que ele não está. Ele está jogando com um monte de gente, é bom que você ensine ele a se relacionar nas redes sociais. Hoje em dia não existe um jogo atual em que você joga sozinho. Tem muitas missões que são sozinho, mas todas elas têm a opção de você entrar online e alguém entrar junto com você nessa missão para você fazer em conjunto. Eu não consigo dizer um jogo que seja completamente sozinho. Tem um atual, mas, mano, esse jogo atual que eu vou falar, que é Undertale, é completamente sozinho, mas é um jogo que imita jogos antigos. Então, e a outra coisa que eu queria chamar a atenção das escolas, dos professores, dos desenvolvedores de uma forma geral, não é que a gente precisa gamificar como tem sido pensado hoje, que é ficar cada coisinha que a criança faz, dá uma estrelinha, faz um sonzinho, dá uma recompensinha. Não é isso. A gamificação não é exatamente esta questão da recompensa. A gente precisa pensar na gamificação de uma forma mais ampla, que é apresentar conteúdos de forma lúdica. Porque, veja bem, não tem uma maldita razão para você convencer um rapaz de 13, 14, 15 anos a estudar sobre o Renascimento. Gente, não adianta vocês quererem inventar... A Marcela Rutier acabou de comentar, a escola precisa se tornar mais interessante. Concordo completamente. Não tem uma forma de você dizer para um rapaz, no mundo atual, no século XXI, que ele tem que estudar o Renascimento para ele prestar vestibular. Gente, a coisa mais difícil do mundo hoje é você falar para uma pessoa para ela fazer alguma coisa para o fim de semana. Nem vocês, adultos, estão se planejando neste nível. Então, por favor, não sejamos hipócritas. É uma sociedade imediatista. É uma sociedade que está relacionada o tempo inteiro com recompensas rápidas. Ninguém vai falar para uma criança que ela tem que estudar sobre o Renascimento para entrar na faculdade. Eles nem querem mais também entrar na faculdade. Está tudo mudado. Então, basicamente, o que eu gostaria de falar é que a gente tem que aproveitar isso como motivação intrínseca. Que a gente tem que trazer isso para que eles, de forma lúdica, compreendam que conhecer é interessante, que conhecer é legal, que olha que barato essa história aí, esses caras vivendo nesse tempo. Eu me lembro do Danilo pequeno, eu falava para eles, tem que estudar história, filho, história é interessante, saber como é que viveram os antepassados. E ele falava pra mim, pô, mãe, eu tenho que estudar história de gente que tá morta. Morreu, eu falava muito Eu falava, gente, como é que eu vou argumentar isso agora? Que tá morto, tá, mas tá bom, mas veja, isso tem a ver com a forma como se construiu a sociedade. Eu tentava de um lado e do outro e tal, e não era fácil. E um dia ele se tornou um apaixonado por história. Ele foi fazer cursinho, e no cursinho ele veio falar, mãe, a disciplina que eu mais gosto no cursinho é história. Eu falei, quê? Eu entrei no cursinho querendo fazer geologia, que é um bagulho completamente exato, saí do cursinho querendo fazer economia, então... entendeu? Quer dizer, as coisas podem mudar e os videogames não são destrutivos. Agora, o que é destrutivo é você abandonar seu filho jogando videogame de noite sem ter uma conversa, sem chegar para perto. Quem ensina a ter relações interpessoais são os pais, são os modelos de comportamento. E tenta entender que seu filho tá fazendo coisa boa para ele enquanto ele joga. Não, a partir do momento que ele começa a jogar, não chega só metendo louco, falando, não, para de jogar que só fica nesse videogame aí. Mano, não é Senta assim. lá do lado. Senta lá, tenta jogar também, tenta entender por que ele tá jogando tanto. Por que aquele jogo tá dando tanta diversão para ele, coisa que o mundo não dá. E aí você pega a diversão que o jogo tá tentando dar para ele e tenta trazer pro mundo real dele. E esse é o seu papel, o papel dos pais, não da criança querer entender que o mundo real é mais importante que o videogame. Porque, mano, a partir do momento que a criança tá lá no videogame, ela vai querer ficar no videogame, tá ligado? O videogame é muito mais legal que o mundo real. Isso não dá pra negar. Mas a gente tem que fazer os nossos filhos entender que o mundo real é mais importante que o videogame. Que o videogame é uma fantasia e o mundo real é o mundo real. E ficar sempre bem perto, né? Eu acho que, basicamente, o que eu queria trazer pra vocês é isso, que sim, os videogames estão dentro das casas de todos vocês, estão na minha. Eu, pessoalmente, joguei videogame de criança. Não é da minha geração, mas eu joguei, porque eu joguei até... como é que chamava aquele horrível? Gente, se eu falar isso, eu vou entregar a minha idade, filho. Atari? Não, Atari já era... Telejogo. Ai, filho, telejogo eu joguei. Pelo amor de Santo Antônio. Era emocionante telejogo, 2 pauzinhos, ó. E a gente ficava jogando dia e noite aquele negócio, ó.
O Atari, eu já tinha meus 13, 14 anos, entendeu? E aí não tinha Atari porque não tinha grana, então tinha que jogar no vizinho. Mas... Aí, ó, você não ia lá conhecer o vizinho pra jogar Atari? Não, e a gente jogava muito videogame, isso não é de agora. É que agora os videogames estão mais na casa de todo mundo. Assim como todos vocês, meus queridos adultos, têm o seu celularzinho no bolso. Com seu Candy Crushzinho. E não consegue conversar 1 hora com as pessoas no almoço sem olhar a peroba do WhatsApp. Então, sabe, vamos abaixar um bocadinho essa crítica exacerbada e vamos entender que o mundo está completamente envolvido na tecnologia. Que ou a gente usa essa tecnologia em favor da gente... Ou a gente critica e fica para trás. Ou a gente fica tentando se debater com isso e não compreendendo os benefícios que tem. Tudo tem 2 lados. Agora, de verdade, quem tem que ensinar as crianças a se relacionarem e gostarem de se relacionar com as pessoas não é a ausência do videogame. É o próprio pai e a própria mãe acostumar-se a sentar lá, conversar com as crianças, saber o que eles estão jogando, se interessar, dar outra solução e não simplesmente a primeira necessidade de uma criança meter um iPad na frente dela para ela ficar brincando, né? Não é isso. Porque a gente vê hoje crianças de 1 ano, 1 ano e meio sendo distraídas com videogames. Aí o buraco é mais embaixo. É outra história. Aí é outra história, tá? Mas a Dani perguntou, peraí que eu preciso baixar aqui porque eu acho que tem uma coisa importante aqui que a Dani perguntou, se eu sou favor ou contra, como é que é esse negócio, Dani? Ok, Dani, ela falou que eu defendo arduamente as experiências motoras, de toda a natureza, tá? Se vocês conhecerem, um dia a gente puder falar um pouco mais sobre o Danilo, com 1 ano e meio, 2 anos, tinha um equilíbrio de equilibrista de circo, né? Que foi uma coisa que eu propositadamente construí. Eu brincava com ele, dele ficar em pé nos meus ombros, eu andava com ele em pé nos meus ombros, eu brincava de todo tipo de roda, de jogo, porque ele era muito hiperativo e isso era um jeito de eu cansá-lo e ao mesmo tempo aproveitar toda essa energia para o desenvolvimento motor dele. Então ele é um menino que anda de skate, todas as coisas, não tem nenhuma dificuldade com nenhum tipo de motricidade, mas ele não é, por exemplo, um menino com grande destreza de motricidade fina, porque ele não foi aquela criança que fez aquela letra excepcional, ele tem uma letrinha bem mais ou menos. Mas o que eu aprendi na minha maternidade é que os filhos da gente, eles não são exatamente aquela coisa perfeita que a gente queria que eles fossem. Porque a partir do momento que a gente deposita sobre eles nosso desejo de perfeição, a gente está estragando a vida deles. E o que eu aprendi com o Danilo é que eu tinha que ir permitindo ele ser quem ele era. Do jeito que ele era. Meio atrapalhado, hiperativo. A gente brinca que as coisas que a gente dá na mão dele, a gente fica feliz se ele ficar vivo. Né? Então, a única coisa que a gente precisa é que ele não se machuque. Mas as coisas vão se machucar. As coisas vão se machucar vivendo com ele, entendeu? Vai quebrar a tela do celular, vai quebrar as coisas, o quarto é bagunçadinho e tal. Mas, veja bem, ele está fazendo 20 anos, já está começando a se relacionar firme com uma pessoa que ele gosta muito, aí ele já tem os esqueminhas deles, eles já cozinham, ele já organiza lá a vidinha dele e tal. Eu não tenho medo nenhum sobre quem é o Danilo adulto, que é nisso que a gente tem que se preocupar quando a gente cria filho. Não tem que se preocupar com que filho que nós vamos mostrar para os nossos amigos. A gente tem que se preocupar com que filho nós vamos entregar para a sociedade. E nesse aspecto eu estou muito tranquila. Né? Ele não é perfeito, mas se ele fosse, ele seria um chato. Né? E muito pelo contrário, ele é um cara que tem N inquietudes, N divagações, N coisas, e é um desses que o pessoal chama de nerd, geek, alguma coisa desse tipo, mais nerd do que geek, né? E eu queria que você contasse uma outra coisa para mim, o seguinte, é verdade que os nerds são chatos, isolados e, em geral, nunca. Meio autistas, assim? Eles são assim porque as pessoas veem um cara jogando videogame o dia inteiro e não dá a chance de conhecer esse cara. Essa é a questão pra mim. Os nerds são tabelados assim como chatos nas sociais porque as pessoas não querem socializar com os nerds. As pessoas veem o cara jogando, ele já assume que ele é um viciadão em jogo e que ele só vai falar de jogo quando sentar pra conversar com ele. Mas, mano, eu conheço pessoas dentro dos jogos que são as pessoas mais interessantes que eu já conheci na minha vida, assim. Pessoas que, mano, jogam muito, assim, que
realmente conseguiram ficar horas jogando assim, mano. Você conversa com eles, mesmo tempo a gente tá lá jogando, e, tipo, tem coisas que você faz no automático dentro de jogos, assim, a gente tá lá, e aí quando a gente entra nessas partes meio automáticas do jogo, assim, que é matar a monstrinho, ficar matando, a gente começa a conversar. Cara, nossos assuntos vão longe, assim, sabe? Umas conversas que as pessoas não têm ideia que um nerd pode oferecer, saca? Um nível de assunto que as pessoas não dão atenção pro nerd. E esse nerd aí é um cara que, mano, se você der chance de sentar ali e conversar, enquanto ele joga mesmo, ele não vai ficar assim, ó. Ele vai conversar com você, ele consegue realmente jogar e conversar com a pessoa. E, mano, uma hora se o assunto ficar interessante, ele vai parar de jogar pra conversar. Dá uma chance pro cara, tá ligado? Ouve o que ele tem pra falar. Até mesmo se ele começar a falar de jogo, mano, ele não vai contar, ó, o jogo faz assim, 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 o jogo é assim. Não, ele vai falar, mano, o jogo é assim por causa disso, 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 eu gosto do jogo por causa disso, disso, disso. E, mano, você vai aprender muito mais com ele do que se você só admitir que ele é um nerdzão ali que não vai ter nada a adicionar na sua vida, tá ligado? O que eu queria concluir, que a gente já tá, olha, quase uma hora de live com você. Sério? Nem percebi. Mas o que eu queria concluir é o seguinte, realmente nós vivemos uma crise de motivação. Essa crise de motivação é uma crise de motivação intrínseca. As pessoas não fazem mais as coisas simplesmente por fazer. Elas só querem saber de recompensas. E existe um paper lindo publicado por neurocientistas demonstrando isso. De fato, quando nós temos muitas recompensas externas, nós não conseguimos mobilizar o nosso comportamento de forma gratuita, que a gente chama de motivação intrínseca. Fazer por fazer. Gostar de fazer, vai lá e faz. E, o que eu vou ganhar com isso? Né? Não vou ganhar nada com isso. Vou lá e vou fazer. Vou ajudar as pessoas, vou fazer amizades, vou conversar por conversar. Então, essa motivação intrínseca está em crise. Mas a culpa não é dos videogames, a culpa é de toda a sociedade. Então, o papel que os videogames ocupam é o mesmo papel do chocolate, do açúcar, das drogas, da compra, do celular. É a sociedade como um todo, isso não é o videogame. Agora, todas as coisas precisam saber ser usadas da melhor forma possível, né? E a Rosinete falou, o problema é a escassez de linguagem dos não nerds, por isso que eles não conseguem dialogar com os nerds. Né? Desculpa, Rosinete, mas o nerd, ele vai falar de jogo assim com vocês? Não, a escassez de linguagem dos não nerds, que não conseguem falar com vocês. Então, falando que o nerd vai ter várias palavras que vocês não entenderiam. Mas, mano, ele não vai chegar com você e conversar e falar várias que você não vai entender. Mano, eu quando converso com a minha mãe de joguinho, coisa que ela não entende, eu boto uma linguagem que ela vai entender e você entende, né, mãe? Eu também, quando falo de neurociência com você, falo de uma linguagem que você entende. Então, e é isso, mano. Qualquer pessoa que gosta muito do jogo vai ter uma linguagem diferente. Entendeu? Se eu falar, por exemplo, GG aqui, vocês nunca entenderiam, tá ligado? Se eu falar well played aqui, WP, vocês nunca entenderiam. E eu não vou falar, porque vocês não vão entender. Então, ou pode até entender, tem gente que conhece, óbvio. Mas, entendeu? Não é por causa disso que você não vai conseguir falar com o nerd. É só dar uma chance e ele vai conversar com você de um jeito que você vai entender. Muito bom. Olha, eu acho que todo mundo... Depois, se você quiser, você entra na live. Tem N comentários. Você mesmo pode vir a responder. Eu, infelizmente, não tenho tempo de entrar em todas as lives e responder todos os comentários e tal. Mas, se você quiser ir lá depois responder todas essas pessoas... É todo um monte de gente, super gente boa que vive acompanhando aqui as coisas que a gente faz. Vai ficar publicado, então, se você quiser compartilhar com seus amigos e tal, porque a gente quer saber a opinião de vocês. Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu aqui hoje foi tudo que ele disse, com certeza, mas é também você pensar que sempre há um jeito um pouco diferente do que os adultos especialistas pensam sobre as coisas. E eu estou um pouco cansada de ver os adultos especialistas dizendo que eles sabem o quanto que o videogame, ou o quanto que a droga, ou o quanto que fulano ou ciclano e a geração Y, os caras, e a geração Z, todo mundo sabe tudo, são todos especialistas. Mas ninguém pergunta, né? Ninguém vai lá e pergunta para eles, mas é isso mesmo? Mas vamos lá, me conta, o que você acha disso? E a história de como que a escola ensina? Será que a gente pode aproveitar melhor a tecnologia? Será que os alunos não podem dizer como é que eles gostariam de estudar? Será que é sempre a gente que tem que ficar dando como especialistas, dizendo como que as coisas devem ser? Eu, em vários momentos da minha vida, como mãe, como professora também, e como empresária e tal, mas como mãe especialmente, eu tive que parar e pensar e ouvir o que ele tinha para dizer. Eu tive que entrar lá no quarto, sentar na cama dele e falar, pronto, agora eu estou num lugar que eu não sei o que fazer, meu filho. Eu não sei daqui o que faz, o
que uma mãe faz aqui. Eu preciso que você me ajude. Porque não existe receita feita. Existe gente se relacionando e construindo relações. Então, se seu filho gosta muito de videogame, você está incomodado com isso? Vai lá ver o que isso significa. Tem que entender por que ele gosta de videogame. O que está faltando na vida dele que ele está tendo que fugir pro videogame. Ou por que a vida dele... Por que ele precisa daquele videogame? E até pode até não ser uma fuga. Pode ser, como foi pra mim, só uma diversão, assim. Mas é importante que você diga que você jogava videogame, mas você ia andar de skate, você jogava bicicleta, a gente ia pro parque, jogava basquete, muita coisa. Né? Uma vida, porque imagina, quanto de energia que não tinha essa criança. Não parava definitivamente nem um minuto, tá? É importante deixar isso claro, né? Para dormir era 1h30 para fazer dormir todo santo dia, até convencer a criança a fechar o olho, porque ele tinha um problema. Ele ia fazendo assim, ó. Aí ele tomava um susto, porque ele estava quase dormindo e ele não podia dormir, porque a vida não podia parar, né? A sede de viver que ele tem até hoje. É isso, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você, mãe. Obrigada por ter aceitado o meu convite. O que está acontecendo aqui? Gente, olha, não esquece de fazer o jabazinho da Inédita para mim. Eu estou sempre pedindo para vocês, compartilhe os links dos cursos, né? É importante a gente continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente faz aqui. Tem tanta gente aproveitando e é bom que a gente possa espalhar para tudo quanto é lado. Nós vamos ter NPT terminando já 15 de maio. Se alguém puder pôr o link aí para mim, agradeço. Nós vamos ter imersão em neurociência em Vitória, 2, 3 e 4 de junho. No dia 8 de junho a gente tem o Neuromarketing Experience no Rio de Janeiro. Certeza que vocês... O Rademar tá por aí. Rademar, põe o link pro pessoal entrar lá. Dia 8 de junho. Então, estou eu, o Fernando Kimura, o pessoal da Inova Business e o NAC, Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo, que é um curso que faz um sucesso danado, tá bom? Que dia que vai ser? Acho que é 12, né? 11 e 12 de junho, tá bom? Gente, show de bola. Filhote aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Tá aí. Prazer conhecer todos vocês, passar um pouco da minha experiência de vida com os jogos. Sempre bom tentar esclarecer essa cultura que é vista com maus olhos, ainda é vista com maus olhos por muita gente. Obrigada, viu? Tamo junto. Vamos jantar. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até.